3 sinais de Deus que irá assustar a humanidade no próximo ano. Vivemos em um tempo de grandes mudanças e desafios para a fé cristã, a globalização, a tecnologia. A crise econômica, a pandemia, a violência, a corrupção, a degradação ambiental e moral são alguns dos sinais que indicam que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Jesus disse que antes da sua vinda haveria guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições, falsos profetas, apostasia e aumento da iniquidade. Mateus 24, 4-14. O apóstolo Paulo também alertou que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis em que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem amor, traidores, impetuosos, soberbos, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo 3, 1-5. Diante desse cenário sombrio, como devemos nos posicionar como cristãos? Como devemos nos preparar para enfrentar as provas que virão sobre o mundo? Como devemos discernir os sinais do fim dos tempos e as profecias bíblicas? Quero abordar 3 aspectos que considero relevantes para nossa compreensão e atitude: a união mundial, a apostasia e as moedas digitais. Veremos o que a Bíblia diz sobre cada um deles e como eles se relacionam com o plano de Deus para a história e para a salvação dos seus escolhidos. União mundial. A Bíblia revela que Deus tem um propósito eterno para a humanidade e para a criação. Ele criou todas as coisas por meio do seu Filho Jesus Cristo e para ele. Colossenses 1:16. Ele escolheu um povo para si desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Ele enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos pecados dos seus eleitos e ressuscitar para lhes dar vida eterna. João 3:16. Ele está edificando a sua igreja como o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Efésios 2:19-22. Ele voltará para buscar a sua noiva e julgar os vivos e os mortos. Apocalipse 19:11-16. Ele estabelecerá o seu reino de justiça e paz sobre a terra renovada. Apocalipse 21:1-5. No entanto, esse propósito divino enfrenta uma forte oposição desde o início: o diabo, o qual é o príncipe deste mundo. João 12:31. O Deus deste século. 2 Coríntios 4:4 e o dragão vermelho. Apocalipse 12:3, tenta frustrar os planos de Deus de diversas formas. Uma delas é promover uma união mundial contrária à vontade de Deus, desde a Torre de Babel. Gênesis 11:1-9, passando pelos impérios mundiais como Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Daniel 2:7, até chegar ao futuro governo do Anticristo. Apocalipse 13, vemos uma tentativa de unificar os povos sob uma autoridade humana ou satânica, que se opõe a Deus e ao seu Cristo. Salmos 2:1-3. Essa união mundial tem como características principais uma política globalizada, que visa estabelecer uma ordem mundial baseada em tratados internacionais, organizações supranacionais, leis universais e direitos humanos. Uma economia globalizada, que visa integrar os mercados financeiros, comerciais e produtivos, facilitando o fluxo de capitais, bens e serviços entre as nações. Uma cultura globalizada, que visa difundir os valores, as ideologias, as religiões e as artes de uma elite dominante, influenciando a educação, a mídia, o entretenimento e o estilo de vida das massas. Uma tecnologia globalizada, que visa desenvolver e disseminar os avanços científicos, industriais e digitais, aumentando o poder, o controle e a comunicação dos governos, das corporações e dos indivíduos. Essa união mundial pode parecer benéfica e necessária para resolver os problemas da humanidade, como a pobreza, a fome, a guerra, a doença, a poluição e o terrorismo. No entanto, ela tem uma agenda
oculta e maligna, os quais são preparar o caminho para a manifestação do Anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ele será um líder carismático, inteligente e poderoso, que enganará muitos com sinais e prodígios. Mentirosos. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, ele se assentará no templo de Deus, apresentando-se como Deus. 2 Tessalonicenses 2, 4, ele exigirá adoração e lealdade de todos os habitantes da terra. Apocalipse 13, 8, ele perseguirá e matará os santos que não se submeterem ao seu domínio. Apocalipse 13, 7, ele terá o apoio de um falso profeta, que fará com que todos recebam a marca da Apocalipse 13, 7, ele terá o apoio de um falso profeta, que fará com que todos recebam a marca da besta na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Apocalipse 13, 11 ao 18. Como cristãos, devemos estar atentos e vigilantes diante dessa união mundial, não devemos nos conformar com este mundo. Romanos 12, 2, nem amar o mundo ou as coisas que há no mundo. 1 João 2, 15 ao 17. Devemos nos separar do sistema deste mundo. Apocalipse 18, 4, resistir ao diabo. Tiago 4, 7, combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6, 12. Devemos nos lembrar de que nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, 20, de que somos peregrinos e forasteiros na terra. 1 Pedro 2, 11, de que nossa cidadania é celestial. Efésios 2, 19. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33, proclamar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24, e fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 a 20. Apostasia. Outro aspecto que devemos considerar é a apostasia. A palavra apostasia significa afastamento ou deserção da fé. A Bíblia nos adverte que nos últimos tempos haverá uma grande apostasia na igreja. Jesus disse que muitos se escandalizarão, trairão mutuamente e odiar-se-ão mutuamente, e que muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 10 ao 12. O apóstolo Paulo disse que antes da vinda do Senhor haverá uma apostasia e se manifestará o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ele também disse que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. A apostasia é fruto da incredulidade, do amor ao mundo, da falta de vigilância e da resistência ao Espírito Santo. Ela é um grave pecado contra Deus, ao implicar em rejeitar a verdade revelada em sua palavra e em seu Filho Jesus Cristo. Ela é também um grande perigo para os fiéis, ao poder contaminá-los e afastá-los da comunhão com Deus. Como cristãos, devemos nos guardar da apostasia, permanecendo firmes na fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3, devemos examinar as Escrituras diariamente para conhecer a verdade e não sermos enganados por falsas doutrinas. Atos 17, 11, devemos também cultivar o amor a Deus e aos irmãos, pois o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 14, e devemos orar sem cessar, pedindo a Deus que nos fortaleça e nos guarde do maligno. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 2 Tessalonicenses 3, 3. Moedas digitais. Um dos aspectos da união mundial sob o Anticristo será o controle econômico sobre todas as pessoas. A Bíblia nos diz que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca do Anticristo, o seu nome ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 ao 18, essa marca será uma forma de identificação e de fidelidade ao Anticristo, sem a qual ninguém poderá participar do sistema econômico mundial. Uma das possíveis formas de implementar esse sistema é através das moedas digitais, ou seja, formas de dinheiro eletrônico que não dependem de bancos ou governos para existir. As moedas digitais são
criadas e transferidas por meio de redes de computadores, usando criptografia e blockchain para garantir a segurança e a transparência das transações. Alguns exemplos de moedas digitais são o Bitcoin, o Ethereum, o Ripple e o Libra. As moedas digitais podem ter vantagens como a rapidez, a facilidade, a baixa taxa e a inclusão financeira. No entanto, elas também podem ter desvantagens como a volatilidade, a falta de regulação, a vulnerabilidade a ataques cibernéticos e a possibilidade de uso para fins ilícitos. Além disso, elas podem ser usadas como instrumentos para o controle e a manipulação das massas pelo anticristo. Como cristãos, devemos ter sabedoria e prudência ao lidar com as moedas digitais. Devemos reconhecer que o dinheiro é um meio e não um fim em si. Devemos usá-lo para suprir as nossas necessidades e para abençoar os outros, mas não para acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6, 19 ao 21. Devemos também estar preparados para renunciar a tudo o que possuímos, se for necessário, por amor a Cristo e ao seu reino. Lucas 14, 33. Vivemos em um tempo em que se cumprem as profecias bíblicas sobre os últimos dias. Estamos diante de uma união mundial que se opõe a Deus, de uma apostasia que abandona a fé e de um sistema econômico que controla as pessoas. Diante disso, devemos estar vigilantes, firmes na fé, fiéis ao Senhor e zelosos pela sua obra, pois sabemos que Ele virá em breve para julgar os vivos e os mortos, e para estabelecer o seu reino eterno de justiça e paz. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.